Ana Luísa Caldas. Que honra a nossa ter você com a gente no Bio Podcast. Prazer estar aqui com vocês. Para quem não conhece, a nossa musa é fundadora da Melt. Sim. A nossa queridinha. Ana, conta pra gente como tudo começou. Antes que eu comece a contar. Tá bom. A Melt começou há 15 anos atrás, quando eu estava morando em São Paulo. Eu sou assistente social de formação e trabalhei com isso durante a faculdade e depois que me formei, fui para São Paulo. Casei, fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, aquele mundo, eu estava um pouco cansada do que eu estava fazendo e pensei, bom, posso escolher, né? Vamos desenhar agora, temos uma folha em branco, né? Comecei a trabalhar com moda, trabalhei um pouco numa loja e aí depois fui trabalhar com assessoria de imprensa, de marcas de moda. Uma Alice Ferraz, uma assessoria grande, assim. E eu cuidava das partes de beachwear. Trabalhava com a Adriana de Greias. E me apaixonei por esse mundo, né? E paralelo a isso, aqui em Floripa, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, minhas melhores amigas estavam todas tendo filhos. E eu tinha um tempo muito curto para ficar com eles. Tipo, eu chegava aqui sexta à noite e tinha que ir embora domingo à noite, né? Uma vez por mês, mais ou menos. E isso começou a me incomodar muito. Essa falta de tempo e eu longe deles. E eu falei, eu preciso começar a trabalhar com alguma coisa que me dê liberdade. Pra eu estar lá e aqui, né? Eu demorei para desapegar, né? De Florianópolis e tal. E aí pensei. Um dia encontrei uma amiga, Tatiana Ramada, que tinha uma marca de biquínis made in Brasil, mas para o mercado japonês. Que legal. E ela vinha, passava um tempo no Brasil, produzia e voltava. E aí eu encontrei com ela e perguntei se ela queria me dar uma consultoria. Porque eu estava a fim de começar alguma coisa nova. E ela falou, tá bom. Que sacada sua. Porque isso é uma coisa até que os profissionais orientam, sabia? Quando você está redesenhando a sua vida, você usar essas pessoas que você tem conexão e que estão fazendo alguma coisa que te chama atenção e pedir, me fala como é, Sim. Me conta um pouco. Que legal que você fez isso. Ela sentou do meu lado, numa situação assim, um dia. E eu falei, Tati, e aí? Me conta mais. Você me dá uma consultoria? E ela falou, eu te dou. E aí, 2 dias depois, ela me ligou e falou, eu quero ser tua sócia, então. Tem uma outra proposta, eu quero ser tua sócia. Esperta, né? Boba nem nada. Viu um certo potencial nascendo. Aí eu falei, então tá bom, vamos nessa. E ela conhecia tudo e ela me apresentou tudo. A gente passou 2 meses, assim, imagina, São Paulo, sem iPhone na mão, sem Waze, sem nada. Assim, no máximo que tinha, mais pra frente era o BlackBerry e mapa, né? E periferia, e a gente desbravou fornecedores e tal. Então, o primeiro passo, a gente começou com biquíni, né? E eu fui pra dentro da fábrica com ela e fiquei lá um mês, assim, no salão de costura, aprendendo, né, e tentando me engendrar ali naquele meio, e delas, e das costureiras, então sempre com muito cuidado, assim, para ser bem recebida e para conseguir aprender realmente, né, sem estar ali numa posição de cobrança, e foi bem importante, assim, passar por todo esse processo. E aí a gente lançou a nossa primeira coleção de biquínis, 2009, isso. Enchemos uma mala, pegamos um ônibus-leito de São Paulo para Floripa e cheguei aqui, reuni minhas amigas. E a Cacá comprou todos. Chamei minhas amigas e a Anaía abriu a casa dela, assim, que era lá na Lagoa. A Anaía já vendia bem naquela época. Né? Ela falou, tá, vamos fazer aqui em casa, então, um lançamento. Eu chamei uma turma, ela chamou outra. E assim foi nossa primeira coleção. E já chamava Melt aí? Melt Swim. Daí que vem o swim.
Essa primeira coleção, já foi muito boa, assim. Toda lisa. Nessa aí que eu conheci a Luísa, conheci não, né? Mas encontrei a Luísa, a gente já se conhecia, mas eu fui na casa da minha prima e ela falou, vou chamar a Lu, que ama biquíni e tal, pra vir aqui provar e tal. E ela foi, e chegando lá ela disse, nossa, ela se formou em moda na Austrália. E ela falou, a minha conclusão de curso foi biquíni. A estamparia de biquíni, meu sonho fazer. Só que nessa época, eu lembro que eu falava, gente, como é que se estampa um tecido, né? Como é que eu vou sair Não, e nada era liso? estampado, né? E como que se faz isso, né? E aí eu falei, então tá, então vamos ver. Nesse mesmo dia ela estava indo dar aula para Alessandra Ambrosio e falou, vou levar uns biquínis para Alessandra porque ela ama e tal. E ela levou, ela comprou. 2 meses depois, era época de Facebook, Orkut, não sei se Facebook. Vamos com calma. Orkut não. Vamos editar, vamos fazer um corte. Facebook. Orkut não. Comunidade Melt Swing no Orkut. Exato. Comunidade Estampa. Somos nós. E aí, 2 meses depois, ela estampou uma foto maravilhosa, assim, com um biquíni nosso, que bombou. Que legal. Em vários lugares, assim. Nessa primeira coleção, a gente já viu uma estrelinha, sabe? Porque... Que rápido, Ana. E assim, como eu tinha trabalhado com assessoria, eu conhecia a Sub, que era uma loja no shopping Cidade Jardim, que era um shopping todas as bem marcas de sofisticado, assim, né? E era uma multimarca de biquíni. E na primeira coleção, elas compraram. E... assim, compraram e consignaram, né? Um pouquinho de cada, mas entrou pela porta da frente, assim. Que legal. E assim começou a Melt em 2009, mas num projeto pequeno, assim. Mas tu já se via como uma empreendedora? Não, eu demorei muito tempo para me ver como uma empreendedora. Porque era uma coisa que eu fazia para as minhas amigas, né? Assim, era um projeto meu, mas que foi indo, assim. Mas nessa época você já tinha uma satisfação profissional? Nessa época, sim. Eu já senti que a Melt tinha uma estrela, assim, que tinha potencial. Tá, e aí como vieram as estampas? Bom, ano 2, a Luísa entrou. Ela entrou como sócia? Não, ela entrou como designer de estampas e a artista por trás das... E ela estava aprendendo também, né? A gente estava começando, assim, a gente começou juntas e fomos nos desenvolvendo, né? E aí a gente começou a fazer os violões, né? Que Minha a Cacá favorita. adora. Eu não sei porque, assim, elas não fazem um revival do violão nunca. A gente vai fazer. A gente já tentou refazê-lo de outra maneira, mas ele é lindo do jeito que ele é. A gente vai trazer essa estampa de volta. E a gente começou a fazer umas estampas de biquíni, picolézinho e tal. Então, essa foi a nossa segunda coleção, só que era uma coleção por ano, né? Então, essa foi a segunda coleção estampada. Mas ainda era só biquíni. Ainda era só biquíni. Aí, depois de 2 coleções de biquíni estampados, a Luísa, usava muita legging, professora de yoga, né? E ela falou, vamos fazer legging. Eu falei, tá, mas como que a gente vai fazer isso, né? Que tecido a gente vai usar? Por onde vamos? E aí, um dia eu comprei uma legging, e aí eu olhei e falei, esse tecido é praticamente o tecido que eu uso. Que é bem mais fino, né? Naquela época era suplex, né? Sim, que a era gente tinha. Era o light, grosso. que era uma lycra, assim, mais grossa. E eu falei, vamos tentar. E aí, a gente pegou as estampas que a gente tinha. Naquela coleção, pensa, era uma estampa amarela. Da caveirinha. Com uma caveirinha, com 2 caveirinhas apaixonadas. 2 peninhas embaixo, uma caveirinha com 2 olhos de coração. E a outra era uma estampa tipo azul turquesa, com umas corujinhas, assim, todas coloridas. Ai, eu lembro das corujinhas. Muito fofinhas. E aí tinha o violão também nessa época. E eu falei, bom, vamos tentar, porque se vingar nessas estampas... Nesse padrão aqui, qualquer coisa vai dar certo.
Corujinha era uma pioneira, né? Não, gente, a gente tava com um workshop no Chala. E aí, eu não lembro se era contigo que eu falava nessa época, não, acho que não. Mas era assim, acho que era com a Lu, talvez. talvez. Tem uma caixa vai chegar uma caixa com umas leggings de São Paulo, a gente pode mandar aí pro evento. Eu falei, pode, chegou. Só que a gente tava no intervalo quando a caixa chegou. Tomando café da manhã ali fora, tá? O Chala era completamente outra configuração. E aí, a mãe abriu a caixa, a mãe falou assim, meu Deus, mas é um monte de calça amarela. Só que foi assim, tipo, pega, e aí depois era a Lu falou assim, tá, mas como ficou? Eu falei, não tenho nenhuma pra te dizer. Vendeu tudo. Acho que tinha 19 leggings na época, era tudo que se tinha. Sim. Foram todas. E aí, eu lembro dessa amarela, e eu fiquei desesperada, porque eu não tinha amarela, só que eu era assim, né? A gordinha, jamais vou usar uma calça amarela, legging estampada, vou virar um bujãozinho de gás, era aquela história que eu jamais poderia usar, sabe? Eu jamais poderia usar. E eu realmente não usava, só com coisa muito comprida ou cheia, até que um dia eu peguei veio a do violão, e eu tinha saído um dia anterior, tava com ressaca, tava mal. E aí eu disse pro Bruno, acordei, botei a leg em um moletomzinho, assim. E a gente foi pra praia. Eu falei pro Bruno, sabe o quê? Vou tomar uma Coca-Cola. E o Bruno olhou pra mim, assim, imagina, o cara tava recém-namorando a professora de yoga. Coca-Cola? E aí ele bateu uma foto minha saindo do mercadinho... com de corujinha, com meu leitorzinho, a Coca-Cola na mão. É a foto que eu mais amo até hoje, eu tenho guardado. Jura? Juro. Que E aí eu legal, falei, gente, mas eu fico bonitinha de estampa. E eu gostei. As pessoas têm, hoje em dia, menos, né? Mas no começo, muito. Resistência. Até provar. Até se Porque ver, fica até bom, usar. né? Por que fica boa, né? A modelagem. Qual é o segredo? Porque eu tenho uma experiência parecida. Quando eu mudei para Florianópolis, eu vinha todo mundo de melt. Eu falava, gente, o que acontece nessa cidade? Que todo mundo usa as mesmas estampas e as mesmas, né? O condomínio era minha... Eu brincava muito com a Carola, no Chala. Falava, olá, Carola, do meu condomínio, certeza essa aí, porque tava de conjuntinho melt. Sim. Eu falei, que parada é essa, né? E eu também, não, isso aí não é pra mim, né? Não sei o quê. Aí comprei uma, também coloquei e falei, cara, isso aqui não engorda, não, né? Ficou legal, assim. Qual é o segredo? São alguns segredos, né? A modelagem, com certeza. O tecido. Também eu acho que esse toque acetinado dele, esse leve brilho, assim, eu acho que dá uma valorizada também. E as estampas, com certeza, a gente pensa, né, que elas são para coxas mais largas, né? Então, elas têm, geralmente, um fluido, assim, que ajuda a dar uma modelada, porque tem estampas que elas podem te deixar tem esse gigantes, cuidado, né? E a modelagem mudou muito, né, ao longo dos anos. Mudou bastante. Bom, a gente foi muito teimosa, né? Durante muitos anos a gente ficou que naquela legging de elástico. Eu pus ontem uma bem antiga e eu falei, meu Deus, é outra calça, né? Mas você sabe que a gente tem até hoje pessoas que perguntam do elástico, né? Sim. E a gente chegou já com não era moda ainda, né? Mas desde o começo a gente chegou com a cintura muito alta já. Mesmo com elástico, com a cintura muito alta. E o elástico que não apertava tanto e tal. Só que a gente tinha uma resistência no cós por causa do encaixe da estampa. E aí a gente ficou muito tempo achando que aquilo seria uma questão. Até que a gente começou a fazer, a gente fez a nossa primeira. E eu ficava muito incomodada com aquela legging, assim. Eu gostava, mas eu não achava que ela valorizava. E aí, uma hora eu falei, não, eu vou... Fiquei 2 meses na fábrica também, até mexendo na modelagem, 1000 mini ajustes, até a gente chegar nesse modelo, que é o segundo modelo, que é a Slim, que é esse modelo sem elástico, né? E eu acho que ele dá uma super valorizada. Nossa, vocês acertaram muito, eu acho. Demorou, mas a gente chegou. E como é que é para vocês perceberem hoje, né, depois de 15 anos já,
que vocês conseguiram criar desejo mesmo, né? Melt, ela é isso. Fica todo Sim. mundo esperando a próxima estampa. E às vezes eu vejo alguém usando uma que eu não conheço, eu fico com raiva. Como assim eu não vi essa ainda? A pessoa tá na rua. E eu, nossa, eu não tinha visto essa ainda, né? Então tem esse apelo e hoje vocês têm muitos lançamentos, Sim. né? Não é? Então tem essa coisa da gente ficar querendo saber qual é a Sim. próxima. Como é que é? A gente escolheu esse modelo de negócios, né? Bom, a Melt é uma empresa, é uma marca online, digital, né? Então, a gente sabe que tem que ser fresh, tem que ter novidade sempre. E antes disso, ainda vinha o nosso desejo, de uma certa maneira, de uma coisa mais exclusiva. Então, assim, não adianta ficar amassando em cima de uma estampa, né? A gente quer... Seria muito mais fácil vender mais do mesmo, né? Muito... Sim. Mas a gente resolveu fazer esse modelo e criando, porque a gente sentiu o desejo também do público, das consumidoras quererem renovar, né? Sim. Então, é desafiador, mas é muito legal. A tua pergunta foi como que é ver hoje, né? Esse desejo, né? A curiosidade, o querer ter antes de todo mundo. A Melt tem isso. A Jerusa sempre fala que a Melt vai na frente, né? Ela tem a sua vida e a gente vai atrás fazendo o que tem que fazer para ela crescer. Para acompanhar esse Pra negócio. acompanhar, A gente nem foca tanto no comercial, assim... no online agora, mais, né, que a gente faz as nossas mídias e faz todo o nosso marketing digital, mas até então, as pessoas que chegam, né, os clientes que chegam. A gente não tem um comercial que vai atrás ainda, que abre mercado. Imagina se vocês tivessem. Mas a gente também tem essa... A gente é muito alinhada no que a gente quer, né? Vocês têm essa clareza da gente estratégia? Por exemplo, o fato de não ter uma loja física, isso é estratégico para vocês? É estratégico desde sempre. A gente tem muita gente querendo abrir franquia. Assim, Imagino. É uma coisa que a gente fala não o tempo inteiro, mas... A gente sabe, a gente conhece, a gente tem uma empresa muito redonda e uma empresa muito enxuta. A gente tem 4 funcionárias. Nossa, que sucesso. Difícil. Temos consultoras, mas, assim, funcionárias, 4, que já estão há um tempo com a gente, assim. Então, é uma empresa bem redonda e, assim, a gente estando a par, próximo de tudo, a gente sabe muito bem como gerir, né? Aonde investir. E não faz parte da nossa estratégia e do que a gente quer hoje ter uma loja física. O nosso foco é realmente online e focar em qualidade, em produto, né? A gente sabe onde a gente vai investir agora. Então, realmente, loja não faz parte dos nossos planos. E como veio essa transição do tipo, hoje, por exemplo, vocês fazem poucos biquínis, né? Muito poucos biquínis, na verdade. A gente nem fez, né, esse ano. Até acho que poderia ter um pouquinho mais. A cliente pedindo. Mas como foi essa transição do biquíni para legging? Como isso aconteceu, assim? Foi uma coisa que vocês sentiram no mercado? Como foi? Foi. A gente começou nessa coleção que você lembra, né? Começou a fazer legging e começou a dar muito certo. O yoga abraçou a gente. Foi muito orgânico. A Lu também praticava. A Luísa, nossa designer, professora, né? E Jerusa praticava, eu praticava, e cada uma no seu cantinho, né? A Luísa começou a vender, que não era muito, né? Ela entregava para as alunas que queriam, né? Era um desejo, então ela fazia essa ponte, assim, mas nunca foi o que ela gostava de fazer, né? Mas ela fazia até que ela foi para a Índia. Foi passar 2 meses na Índia e falou, eu vou deixar as leggings com uma amiga minha que vai fazer as vendas enquanto eu estiver fora, que é você, né? Você realmente foi a nossa primeira parceira e quem ajudou a levar para o mundo. Assim. Quando eu levei para a Índia a primeira vez,
eu voltei sem as minhas. Eu vendi as minhas usadas. Eu levei uma mala com 49 leggings e 8 minhas. Vendeu eu vendi tudo. as 49 e vendi as minhas. Eu voltei sem legging. Sim. Só do violão que eu trouxe de volta. Apegadíssima do violão, Sim, ela. é. Fazer uma especial Tem que chamar pra ela, Cacá. né? Legging Cacá. Foi uma loucura, assim. E foi, assim, um movimento muito importante pra gente, porque realmente foi a ponte para Mysore e Mysore é a ponte para o mundo, né? Porque o que acontece? De lá, as pessoas se espalham, cada uma volta para o seu país, e eu acho que muitas, provavelmente, professoras, e tu sabe A melhor do que maioria, ninguém como vocês inspiram, né? A gente, assim, então é um movimento mágico esse de Mysore, assim, porque a gente sente que toda vez que vai para lá, ele pulveriza e assim vai, crescendo, e hoje a gente está no mundo, né? Que legal. Ô, Ana, e você falou que você começou a empreender para resolver uma dor sua, que era você precisava de mais flexibilidade, porque você tinha saudade da família, estava morando fora, em outra cidade. Você conseguiu? Eu consegui. Deu certo? Deu super certo. Como é que é até hoje esse equilíbrio, assim? Funciona? Funciona. Ó, eu comecei e aí eu tive essa sócia durante 2 anos. Que foi a consultora lá no começo. Que foi a consultora, E aí depois ela saiu, aí eu fiquei um tempo sozinha e depois a Jerusa apareceu. A Jerusa, ela entrou na Melt no mesmo mês que o filho dela nasceu. Uau. E ela falou, eu vou. E o pai dela, meu Deus, mas agora? Ela estava mudando de cidade, ela era de Florianópolis. A gente se conhece desde 15 anos, mas sempre próximas, mas nunca muito, muito próximas, muito íntimas, assim. Mas ela também viu que era um sonho ali, né? E ela apostou também, foi contra, né? O pai que falou, o que você vai fazer agora? Acabou de ter neném, tá se mudando de cidade, tu vai pegar um novo negócio. E aí ela pariu 2 juntos ali. Até então, a Melt eu vivia uma loucura. No meio de estoques, biquínis e noites contando, fazendo separação, fazia tudo sozinha, né? E aí ela chegou para me ajudar a organizar. A gente montou uma nova empresa. Só que eu estava em São Paulo, ela estava em São José do Rio Preto e a Luísa estava em Florianópolis. Então, assim, desde o dia 1 foi sempre cada uma no seu lugar, né? E eu nunca quis abrir um escritório em São Paulo. Porque, primeiro, eu também, logo depois, tive filho, tive neném e não queria fincar raízes. A verdade é essa. Eu não queria botar... São Paulo não era, você sabia que não era. Eu falei, se eu abrir um escritório aqui e depois a gente quiser sair daqui, como que eu vou fazer? Então, aquela época foi muito necessário, talvez. Eu achava que seria necessário ter um lugar fora de casa para trabalhar. Mas algo me dizia que não. E aí eu fiquei trabalhando de casa e eu trabalho home office há 15 anos. Desde então. Pioneira nesse ramo, antes da pandemia. Funciona, tem seus desafios, né? Mas eu durmo e acordo trabalhando. Porque eu amo o que eu faço. E a Melt faz muito parte da minha vida. Então, funciona, assim. Eu acho que, com certeza, não seria para qualquer um, mas no meu estilo de vida, no meu modo de trabalhar, funciona. Mas é bem desafiador, né? Ana, também. Como você se sente quando você passa de carro na beira-mar e vê as pessoas usando Melt e você não sabe nem quem elas são? Sim. Isso deve ser bem emocionante, né? É lindo. E assim, bem na beira-mar mesmo, porque quando eu vejo cheguei bastante. aqui, na Lagoa era normal, né? Ali, Rio Tavares, era... No condomínio. Pra mim era o condomínio. Sempre. Mas quando eu comecei a ver no shopping, quando eu comecei a ver na Bocaiúva, na beira-mar, foi... E você já viu no aeroporto? Eu já vi no aeroporto. Eu também. Falei, quem será já vi em aquela São mulher? Paulo. Sim, a minha irmã veio em Portugal direto, É isso né? que eu ia te perguntar. A Luísa Agora você viu veio em na Bali. Europa. A Luísa em Ubud estava praticando, de repente ela olhou assim...
passou uma melt por ela. A gente não viu na Gisele Bündchen, gente? Onde Na mais? Gisele Né? Bündchen. Uma legging de dor que ela tinha recebido 2 anos antes, ou seja... Ela usa. Ela usa. Então, não, é emocionante. Agora, na Soul Bill, a gente fez a Luísa deu uma aula de yoga, né? E a gente fez o café da manhã. E, obviamente, estava 95% das alunas estavam de melt, né? Só que eu tô mais acostumada, porque a gente vê hoje muito. Só que a Jerusa ficou muito emocionada. Ai, que Linda. linda. Porque ela vê também ali no círculo dela, né? Na cidade, mas vê assim... foi Bem especial. Né? É muito louco, na verdade, ver aonde esse sonho, assim, ou essa vontade chegou, assim. É bonito. E você falou que não se sentia empreendedora no começo, né? Quando que você começou a se sentir mesmo? Cara, eu sou uma empreendedora. Quando que você vestiu essa camisa? Na pandemia. Um pouco antes da pandemia, assim. Ali eu entendi. Assim, a gente fez uma consultoria, né? Com a Marta. E ela fez um trabalho de... Tá vendo a Marta? A Marta é salvadora. E ela fez um trabalho eu consegui ver a melt de cima, assim. Eu saí de onde eu estava e eu vi, e aí a gente trabalhou onde a gente queria chegar, quais eram nossas metas, e aí a gente jogou uma meta. Qual é o teu sonho? E aí ela falou, tá fácil. Possível. Vamos. O nosso maior problema, o que era? A gente não tinha estoque. Ai, que As pessoas problema queriam maravilhoso. comprar. Não é E problema. a gente não Problema tinha. maravilhoso. E a gente não tinha o que vender. Só que, ao mesmo tempo, também a gente tinha vários gatilhos de estoque, né? Porque a época de biquíni era muito estoque, assim, que ficava. Então, a gente tinha realmente um trauma. Então, a gente teve que respirar e falar, então vamos investir, né? Eu acho que eu não terminei de falar como é que a transição para o yoga, né? Para as leggings. É boa, muito bom. Lembrei do estoque, do biquíni, e aí lembrei o pepino. Agora voltou esse lembrei o pepino que era. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente começou, vieram diversas marcas de biquíni junto. Começou a pipocar diversas marcas. Concorrência é muito fácil ali. E gente muito grande também, né? E biquíni era um pepino, porque na hora que eu ia atender, assim, que eu ia ver as meninas provando de perto, eu falava, que loucura que é a mulher com o corpo. Sim. E assim, é isso, e cada uma vem de um defeito, e quero assim, e quero assado, e fazer as combinações de conjuntos, né? O que top colocar com essa calcinha, que corpo que vai servir, era muito complexo. E aí a gente com a legging ali, facilitou tudo. 2 modelos de top. E só que ela foi crescendo assim, naturalmente. E aí, olhava para um e olhava para outro, o biquíni foi ficando de lado. A gente não fez biquíni esse ano, mas semana que vem eu tô indo viajar justamente para voltar a fazê-los. A gente vai ter pelo menos 2 ou 3 modelos de biquíni o ano inteiro para trabalhar assim em cima. Mas uma maneira só para complementar mesmo. E assim, achei tão difícil comprar biquíni esse ano. Eu falei, estamos precisando fazer biquíni. Eu acho que passou um pouco dessa fase que tinham muitos, eu não sei, eu não consigo mais achar. Biquíni também. E muita gente falou isso com a gente, né? E tem os maiôs também, os bodies, que faziam bastante sucesso. Lindos. Né? Quantos photoshootings a gente fez de body da Melt? Meu Deus. É verdade. E aí essa transição foi orgânica, assim, porque o tecido, a gente entrou, né? A gente foi meio que pioneira nessa lycra mais fina e tal. Então, demorou até as pessoas também aceitarem. Né? Só que, ao mesmo tempo, tinha muito o apelo das estampas. E as estampas são muito... É muito único, né?
E a Luísa é uma grande artista e, assim, muito estudiosa e estuda, né, tendência e tem essa sensibilidade, assim, também de saber, até de antecipar tendências e tal. Então, e as estampas têm um apelo, né? Elas são estampas Muito. intuitivas. É assim, né? Agora vocês têm feito de 4 em 4, né? Daí chega assim, chega às 4, eu olho e pego a que eu gostei. Aí eu meio que faço o bico para as outras, porque eu não vou pegar aquelas, entendeu? Então eu só pego a que eu gostei. Daí amanhã ela chega com a que eu menos gostei. E você Aí acha eu já linda? pego também. Acontece comigo Daí também. eu já, tipo, já separo também. E eu vejo que isso não é uma tendência minha. Isso é uma tendência da cliente da Melt, Sim. né? Ela, na hora que ela vê alguém que ela... Ai, que linda. Puta, eu devia ter ficado com essa também. E aí, quando você vê, é uma bola de neve, né? E agora as clientes estão percebendo também, aos poucos, mas que ela tem um grande valor ao ser desapegada também. Então, assim, elas compram as leggings a 500, elas vendem a 250 2 anos depois. Tem esse mercado de melt Tem agora esse usada, mercado. né? Eu tenho visto Tem bastante. super. E aí abre espaço para o novo, né? Porque a gente sabe que somos colecionadoras, né? Sim. E eu acho que esse lance da estampa também de... Não são... Óbvio, tem estampas que são estampas criadas ali, mas elas são muito pensadas. Elas têm um porquê, elas têm uma história. Muitas delas vêm de processos nossos de vida, assim, né? E as clientes se identificam, né? A gente olha e fala, opa! De mergulhos ou de fases que a gente passa e tem essa coisa do nosso inconsciente, do consciente, do que vivemos juntos, assim, em fases, né? Nossos clientes têm a nossa idade. O nosso público maior é de 30 a 50, então, assim, são mulheres, né? Muito legal. Ô, Ana, e me fala, deixa eu entender um pouquinho como vocês se dividem, tá? Tem a Luísa, que é a parte criativa das estampas. Aí você tem uma sócia que veio trazer estrutura, organização. Sim. Qual que é o seu papel hoje? Como que você se enxerga dentro da estrutura empresarial? Eu faço o desenvolvimento da marca, né? Como o branding, o marketing. Eu trabalho junto com a Luísa, né? Também na parte... Ela entrega os desenhos, mas a gente tem essa parte toda da concepção, assim. Eu faço uma curadoria, digamos, ali, né? Das artes que ela entrega e eu faço a imagem da marca, né? Você cuida da marca, você é a grande embaixadora aí da marca, né? Da imagem e do marketing, do branding, do desenvolvimento de produto, né? Essa parte de modelagens, de novos produtos. Essa parte de produto fica comigo. E a Jerusa é a organização. A gente vai. E o que você se viu num lugar assim de ter que desenvolver aspectos que você não era muito boa para conseguir estar à frente dessa? Porque hoje é uma grande empresa, Sim. Apesar de ser enxuta. Sim, é uma grande empresa. É uma grande empresa. O que você teve que desenvolver que lá atrás você nem sabia que era uma fraqueza ou algo que você ia precisar usar? Qual que é o seu talento, né? O seu talento que você teve que, sabe, aceitar ele, colocar para jogo. Eu acho que na parte de talento é essa parte criativa e, assim, de ter desenvolvido, criado uma marca, assim, com uma identidade tão forte, né? Sim. E tão marcante que eu talvez não soubesse que eu não soubesse que eu era capaz, não que eu acreditasse, porque eu só olhei e falei, consegui, sabe? E na parte prática, assim, vendas, eu era péssima. Parte comercial, é difícil, né? Assim, a gente fez muito evento no começo, né? E eu era um desastre. Elas queriam me botar, assim, embaixo da mesa e falar, fica quieta aí. Tá atrapalhando. Fica quieta aí. Mas isso, hoje, eu mudei muito, me desenvolvi e eu preciso saber vender, né? Sim. A minha marca. Então, eu tive que
me desenvolver nisso e em vários outros, assim, semana passada a gente teve uma reunião, assim, da parte financeira, tributária e A parte chata. a parte chata. Graças a Deus eu tenho uma sócia gestora que entende e que lida muito bem com essa parte, mas eu tenho que estar por dentro, né? Então, essas reuniões são desafiadoras para mim, mas eu tô cada vez mais... A gente se acostuma, né? E Eu aí, acho legal falar sobre isso, porque as pessoas que talvez tenham uma vontade de empreender, elas acham que é uma maravilha, né? Você é dona da própria empresa, tem uma marca, é glamour. Mas a gente faz muita coisa que é chata, muita coisa que a gente não gosta, e tem que aprender coisa que a gente não gostaria de aprender. Faz parte. Sim. Eu fico pensando o que seria o glamour hoje em dia, né? Porque... Qual que é a parte glamurosa? Tem a parte das fotos da campanha, mas elas acontecem de 2 meses, então também são super... Já é habitual agora, E né? super desafiadoras, assim, também, porque tu tem que trazer uma imagem, tu tem que renovar a imagem a cada 2 meses, né? Meu Deus, sim. Então, e assim, é uma coisa que a gente preza muito, né? É pela imagem, pelas fotos, assim. Desde a segunda coleção, eu queria fazer lookbook, campanha, vídeo. E a gente fazia, assim, eu acho que a construção da marca Melt veio desde o comecinho, assim, dessa vontade. Adorava essa parte de campanha e tal. E aí foi... Não parou, né? Há 15 É que anos. tu acho que tu tá muito por trás desse olho estético da Melt, né? Sem dúvidas, né? Eu não tiro o olho disso. Sou bem chata, assim, bem detalhista. Digo muito não, muito não. Mas eu acho que é esse cuidado com a estética... É a comunicação, né? Acho que mais que a estética é como a marca se comunica, né? Sim, Eu acho como que um isso todo, como né? um todo. Porque ela se comunica de uma maneira muito orgânica, né? Somos zero marqueteiras, né? Hoje a gente sabe o que a gente precisa fazer e assim, se comunica... Muitas vezes a gente deixa de se comunicar, né? A gente até teria que fazer um marketing mais em cima de ações, tem muito que explorar, mas a gente deixa as coisas acontecendo devagar, orgânico. E eu acho que isso é perceptível, porque existe um marketing muito forte, né? Sim. Por trás disso, mas é um marketing muito orgânico, assim. Mais sutil, né? É que não, a decisão de não fazer o marketing é uma decisão de marketing, É uma né? decisão de marketing. E às existe vezes uma é mais estratégia de difícil. marketing por trás disso, então Sim. não quer dizer que não existe, né? Com certeza. E quais são agora, daqui pra frente, o que vocês... Dá pra compartilhar alguma coisa com a gente? O que vocês falam entre vocês, assim, em termos de planejamento? Qual é a próxima estampa? Mostra aqui pra gente. A Nena outro dia me pediu, me mostra aí toda vez que eu chego Não, lá. a Nena... abre aqui, qual é a Nena dá próxima? palpite, ela já veio me falar, você pode, por favor, falar pra Ana lançar tal e tal coisa que eu sei que vai vender, Sim. Fala pra ela, manda uma mensagem pra ela. Sim. Não, a Nena é... Ela é uma grande vendedora sua. Ela é, nossa, com certeza. E bem exigente, tá ali, lá. Ela dá uns palpites, a gente ouve. Os nossos próximos passos... Qual é o objetivo de vocês? Aonde vocês querem chegar? Vocês falam sobre isso, a visão da Melt? Sim, a gente quer continuar fazendo o que a gente faz de uma maneira tranquila. Isso que a gente tem sempre alinhado, assim, a gente não quer que a Melt domine a nossa vida, né? Legal. Temos outras versões que a gente quer muito viver, né? Mãe, essa parte da maternidade, essa parte de conseguir deitar à noite sem que ela, né, nos traga, nos tire o sono, né? A gente chegou até aqui de uma maneira enxuta, orgânica e muito rentável, né? Ela sempre foi uma empresa que lucrou, né? A gente nunca precisou trazer investimento de fora, ela sempre cresceu com as próprias pernas, assim.
passo a passo. E a gente quer continuar assim, por mais uns anos. A gente pensa em vender daqui a uns anos, pensa, mas até então é o nosso trabalho. A gente quer continuar. Agora a gente está um pouco mais focada no mercado externo, né? E a gente tem um site internacional agora. Que legal. E que a gente viu que ele está funcionando direitinho. Então, o nosso foco vai ser nele agora. Talvez, assim, também tem essa ideia de ir a desbravar um pouco mais o Brasil, de repente até botar alguém mais à frente dessa parte comercial e ir atrás de novos pontos de vendas. Porque no online está indo, né, tá indo direitinho, a gente tem um crescimento dentro da empresa ali. Indo direitinho é ótimo, né? É humilde ela, né? Bom. Muito bom esse. Tá bombando, você quer dizer, né? Samato tá indo direitinho. Tá indo direitinho. Não dá dor de cabeça, só traz muita felicidade. Eu durmo bem, tá tudo certo, mas eu acordo e durmo trabalhando. Exato, também, né? É isso aí. Mas dorme. Durmo. O negócio é manter o sono, né? Vamos manter esse sono. 8 horas, mas assim, eu trabalho com gente que adora o que faz também, então a Luíse também não se incomoda se eu mando mensagem para ela às 11 da noite falando alguma coisa. E tem a Bruna também, que faz a nossa parte de mídias. 5:30 da manhã a gente já está trocando ideia às vezes. E também às vezes a gente some às 11 da manhã e tá tudo certo. Sim. E essa parte do internacional é muito legal também, porque a gente vende na Arábia Saudita, né? Isso é muito legal, né? A gente tem representante na Jordânia. Muito legal. Em Dubai, né? Lógico, Estados Unidos, Europa, Austrália, Inglaterra, mas assim, Jordânia e Arábia Saudita para mim foi muito especial. Tá indo direitinho, hein? Tá indo direitinho. Tá, tô dormindo às minhas 8 horas, tá ótimo. Enxuta. E sabendo, né? Imagina, eu fico imaginando essas mulheres lá, né? Na Jordânia. Na Jordânia, assim, sim. Vestindo. E assim, essa conexão que a gente... Tá vendo? No fim do dia, somos muito parecidas, né? É isso que te traz satisfação? É isso. Eu sempre quis trabalhar com o feminino, sabe? Com mulheres, assim. E eu acho que a Melt me traz muita satisfação por isso também, por saber que a gente tá com vocês, né? Comigo, geralmente nos nossos melhores momentos. Então, quando a gente está assim, se vestindo para uma prática, para um exercício, para o nosso momento, geralmente é num momento muito especial. Então, isso é uma coisa que me deixa bem satisfeita, assim, também de ter. Não, e eu vou falar como sua cliente agora. Eu acho que nesses momentos a Melt faz a gente se sentir bonita. E também diferente, tem uma personalidade ali, né? Um apelo, essa coisa da estampa e a modelagem, que fica linda mesmo, valoriza, acho que todos os corpos, né? Diferente do biquíni, que é mais difícil, vocês conseguiram chegar numa coisa que eu, quando eu tô ali na prática, eu vejo, tem de tudo, né? Todos os tipos de corpos ali, e as pessoas estão todas encaixadinhas e bonitinhas, e se sentindo bem nesse momento que é delas. Então, acho que isso você conseguiu. E a legging se adapta, né? Isso. Ao corpo. E ela modela o corpo que a gente tem. É isso. Né? Ela respeita as curvas e às vezes bota no lugar o que não está tão fora do lugar, né? O que não está tão no lugar, né? Ela dá assim. Adoro. E ela dá uma certa envelopada assim, mas com conforto também, né? Não é aquela legging que tu tem. E é algo também que a gente gosta correndo. de presentear, né? Sim. Tem muito isso, assim, entre meu círculo de amigas. Vamos dar um conjuntinho da Melt. É uma coisa que a gente sabe que vai dar certo. E outra coisa muito legal é que é muito versátil, né? Então, assim, a gente saiu, foi pro yoga, foi para alguma prática, fez algum exercício, troca o sapato, bota um sapatinho, bota um kimono, uma camisa e tu vai. Segue o dia para uma reunião mais informal ou para uma parte, assim, do dia. Vai junto. Então, tem uma parceria, né? Então, essa parte, assim, com o feminino, com a autoestima. Mas tu planejou isso?
eu não planejei isso, mas era algo que eu queria, né? Sim. Assim, eu quero trabalhar com mulheres. Isso eu sabia, assim, quando eu tava... Tá, o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com mulheres. Aquela coisa do quero trabalhar propósito, com a beleza né? feminina, quero trabalhar com O que é a beleza autoestima. feminina pra ti? É isso, é tu vestir e se sentir talvez na tua melhor versão, Que legal. sabe? E eu acho que tem muito disso, assim, Tem. de tu... Eu vejo isso nas pessoas no primeiro conjuntinho. É? O olho brilha quando ela entra na sala. A gente vê isso. É. A pessoa entra com o olho brilhando diferente, porque ela... E eu acho que isso vem do ali, do processo desde o início, porque a estampa ela é muito pensada. A Luísa, né, ela é uma pessoa muito dedicada, que sabe muito bem o que está fazendo e faz com muito amor. Então, no começo, nossa, a gente ficava horas em cima de uma estampa, mudando, assim, detalhes que... Ela sempre tem uma parceira que faz a parte de digitalizar e tal. E ela fala, vocês são loucas. O que vocês estão olhando esse traço que ninguém vai perceber isso? Mas a gente ficava e mudava e faz isso. Hoje em dia a gente aprendeu que não precisa perder tanto tempo. Mas ainda assim, nada passa desapercebido, sabe? Então, todo esse processo, assim, é feito com muito cuidado, focado, pensando no momento que a gente for vesti-la, né? Então, não é à toa que a gente se sente assim. Não é por um acaso, né? Não é por um acaso que a gente se sente assim. Então, sou muito feliz, na verdade, realizada. E, assim, eu olho para trás, às vezes, e falo, nossa, deu certo. Toma um susto, né? Nossa, deu certo. Tá direitinho. Tá direitinho, tá direitinho. E aí vem daquela teoria, né, do propósito, de quando é feito com verdade, de quando... É mesmo, né? Valida tudo isso. E veio de uma vontade muito genuína, assim, de estar perto de quem eu amava, de ter uma liberdade, assim. Foi por um propósito maior, assim, digamos assim, né? E aí, assim se fez. E agora são os desafios, né? De crescer. É doído, né? Dói crescer, porque tu tem que fazer escolhas, assim. Mas, assim, a gente ainda, mesmo assim, firme no que a gente quer e vai segurando. E vocês querem crescer, mas de forma controlada, né? Você não quer só crescer. Quer crescer, mas cuidando do seu sono. Lógico, cuidando do meu sono e, assim, cuidando da produção, né? A gente está há mais de 10 anos com a mesma fábrica, que no começo ela atendia outras marcas e depois ela abriu mão dessas marcas e ficou só com a Melt. Que legal. E é uma empresa... Isso é uma satisfação, né? Imensa. E antes era o Jair, que era lá de São José do Rio Preto, que era um parceiraço nosso, e aí, infelizmente, ele faleceu. E a esposa, que só ajudava ele, assim, ela falou... Eu vou tomar conta Que disso. máximo! Eu vou pegar esse desafio para mim. Aí Meu os filhos Deus. foram fazer outras coisas, ela ficou. E aí ela tem as parceiras dela. E aí, quando precisa trabalhar, vira à noite, elas fazem jantar e ficam lá. E mulheres que gostam e que estão ali, assim, com vontade. É uma empresa familiar e muito próxima, assim. Então... Que lindo. O processo é rico. Adorei. Ana, deixa eu só falar um pouquinho mais sobre... Não quero que acabe. Vamos. Queria entender um pouquinho mais sobre essa ideia de produtos, assim, tipo, por exemplo... corta-vento, a gente tem o kimono. Uhum. Vocês têm vontade de expandir esses produtos, de fazer outras coisas? Vocês estão pensando... Como que funciona isso? A gente tem vontade de assim? entregar, né, um look, né, o que a gente precisa para o que a gente quer, para o que a gente se propõe a fazer, que é acompanhar, né, as mulheres nesse momento. Então, o que mais a gente precisa? E a gente está nesse momento. O que vocês querem, né? São tentativas e erros, mas a gente não se arrisca muito. A gente sabe aonde a gente consegue entregar o que a gente se propõe. E aí, de vez em quando, a gente tenta, mais ou menos volta, mas assim, o kimono é uma coisa que a gente viu que funciona muito bem, porque
quando a gente vai, né, vai praticar, ou vai praticar, não no dia a dia, mas vai para uma aula no sábado. Uma aula no sábado vai fazer o que vai emendar depois, né? E um kimono por cima te deixa mais protegida, né? Mais bem vestida, assim. Regatas funciona muito. O que mais que vocês Não, porque querem? te ouvindo falar, assim, às vezes, né, eu trabalho, né, com legging. Esse é o meu uniforme e eu uso muito para praticar não só yoga, mas, enfim. Então, assim, às vezes, para mim, a ideia da Melt é muito esse active wear, né? Mas quando eu te escuto falar sobre essa vontade da expressão feminina como um todo, me faz muito sentido, por exemplo, um kimono com vestido, Sim. né? Eu tô com uma calça totalmente fora do contexto, que não é uma legging, usando a minha jaquetinha. Então, assim, como vocês veem isso na evolução da empresa? Eu tenho assim? muita vontade, né, de crescer essa família, porque, afinal, as estampas são lindas, né? A gente olha e fala, meu Deus, essa estampa numa pantalona, numa viscose, numa seda. E Vocês fizeram um tule agora, né? Sim. Super legal. Sim. Agora a gente vem... Eu não sei se tu viu, porque na Soul Beauty tu não tava, né? Não, Não, tava tá na viajando. Índia. Eu acho que tu nem viu. A gente fez um Aí conjunto... vou ficar com Vai. ciúme, vou ficar com ciúme. A gente fez um conjunto atualhado. Eu amei aquilo. Lindo. Amei. Eu tenho lá em casa. Eba. Um conjunto atualhado, assim, meio... como é que elas falam? Do look de aeroporto. É look de aeroporto. Aerolook. Aerolook. Aquilo é Perfeito, porque é maravilhoso. uma calça bem larga, assim, bem solta. E também uma blusa de moletom, assim, também mais solta, com uma estampa bordada, localizada, bem linda, assim. E foi... A gente fez pouco e foi super sucesso. A gente nem fotografou, assim, e vai fazer de novo. Mas isso ainda é na linha do sportwear, né? Sim, Do fitwear. sim. Mas imagina uma calça de seda. Porque hoje em dia a gente... Um vestido. Quando a gente combina, não sei, a gente mistura muitas coisas, né? A gente usa um vestido com tênis, a gente já tá... Acho que a mulher, ela tem se expressado dessa forma... não mais se vestindo dentro do quadradinho ou exatamente como manda a tendência. Acho que a própria tendência hoje em dia manda que a mulher se expresse dentro da realidade dela. Então, acho que a Melt, ela se encaixa muito bem nisso, né? Porque são tecidos leves, são tecidos confortáveis, tem essa expressão feminina como um todo, e eles, de alguma forma, eles se encaixam em diferentes looks, mesmo que às vezes você não esteja pronta para a prática esportiva. Assim. Isso é um desafio, entendeu? Agora, saber para onde ir. A gente até agora vai preparar uma pesquisa, assim, para entender o que elas querem, o que vocês querem, né? Eu quero esse conjunto aveludado que eu não tenho. Esse está garantido. Eu vi na Subiu. Mas tem um leque aí. Só que também eu sei do perigo, né? De tu... Desvirtuar. né? Uhum. Perder o foco. Por isso que quando a gente faz um pouquinho para ver. Funcionou. A gente tem... Eu já tenho, assim, algumas calças feitas de viscose e tal, mas o que funciona, né? O que é uma coisa, assim, porque eu não vou fazer várias. Então, assim, qual modelagem realmente vai funcionar? Se eu tiver que lançar uma, né? É uma pantalona, boca aberta, boca fechada, né? Mas tem com certeza coisa nova vindo. Essa parte também das jaquetas funciona super bem, né? Uhum. Ainda mais aqui, assim, em Floripa, São Paulo, nesse tipo de clima, assim, funciona bem, né? Mas, com certeza, aí fica mais um desafio para 2025. Para onde vamos? Agora a gente vai fazer a calça bailarina. Porque a gente fez a de tule e muita gente comprou achando que a calça era... Sim. Não se tocou que era transparente, né? E aí, agora a gente vai testando. Vamos. Durante muito tempo a gente hesitou,
né? Porque em que momento eu vou usar uma calça dessa? Mas aí vamos ver. Tá lançando agora. Essa próxima coleção chegou. E qual a já nossa... temos spoilers. Qual a expectativa para 2025? Como vocês estão internamente? É isso, a gente tem um desafio, uma meta boa, alta de crescimento. Então, a gente vai... Eu falei, como vamos crescer isso tudo? Vamos pro podcast. Vamos pro podcast, vamos abrir mercado, vamos focar mais ainda no online, vamos focar nos chalas, né? Porque a gente não trabalha muito com a gente trabalha com atacado, né? Mas nossos clientes de atacado são chalas de yoga, né? A gente tem lojas multimarcas que vendem, mas assim, a grande maioria são chalas. No Brasil No ou Brasil. no mundo? No mundo. Esse da Jordânia, Uhum. Arábia Saudita não, mas Dubai, Estados Unidos, todos eles são chalas. Canadá, De Helena. de Helena parceiraça, Que legal. ama. E aí agora o foco é nesse crescimento sustentável. Boa. Que legal. E aí agora partimos para essa pesquisa de o que mais... Legal. o que Ouvir mais. os clientes. Nada melhor do que ouvir, né? Porque tem muita coisa para fazer, mas vamos fazer o que realmente está Tá na porta, né? na porta, tá precisando, estão querendo. Parabéns, viu? Que história linda de sucesso. Bem direitinho, né? Bem direitinho. Bem direitinho. Maravilhoso. E que legal saber tudo que tem além, né? Por trás das estampas, por trás das leggings, e saber que você conseguiu se realizar com o que Sim. você queria, né? Que Sim. você sente esse senso de realização do seu propósito. Bem bonito isso. Obrigada por ter graças vindo. a Deus. viu? Obrigada pelo convite. Muito bom. Cacá também, legal, obrigada. é muito legal você contar a sua história, porque eu imagino que uma super cliente da Melt que não sabe quem é que está por trás, ficaria muito feliz de escutar todo esse propósito. Sim. Muita gente não sabe, né? A gente fica muito assim, trabalhando nos bastidores, mas eu entendo a importância também de vir, de falar. Eu acho que é bom, né? Não saber, é só ela mais não é- uma estampa. Né? Não E é? assim, às vezes até mostrar da onde vem, né, esse sentimento que às Isso. vezes nem a gente sabe que vem. Por que eu tenho esse carinho pela marca, né? O que Isso. é? Mas é porque realmente é um processo bem pensado Uhum. e muito bem cuidado. Que bom. Parabéns. Muito obrigada. Ana. Obrigada. Obrigada.